Olá, pessoal, bom dia. Como vão vocês? Vamos à nossa próxima história das nossas lições a respeito de Jesus Cristo. E a nossa lição de hoje fala que Jesus convida as crianças. O nosso versículo se encontra em Marcos 10, versículo 14, que diz: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçeis, porque dos tais é o reino de Deus. Muito pequeno e fácil de aprender, né? Vamos ouvir de novo e repetir? Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. O que é embaraceis? Não os impeçais de vir a Jesus. Quantas pessoas acham que tem que esperar que as crianças cresçam para ouvir sobre Jesus, né? Criança entende muito bem o evangelho, como entende muitas coisas que para nós muitas vezes achamos que é grande demais para a mente delas ou para o entendimento delas. Mas o reino de Deus também são para os pequeninos. Por isso, a responsabilidade dos pais de educá-los no caminho do Senhor. Amém? E o nosso cântico diz que Cristo ama as criancinhas de todo mundo ao redor. Do Japão, do Brasil, da China, hindu, índios, todos. Deus ama todos iguais. Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor, quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus. Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer lourinhas, quer de cor, ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Que bom, né? Saber que para Deus não tem distinção. Grandes ou pequenos, pretos ou brancos, jovens ou idosos, pobres ou ricos, Deus ama a todos iguais. Então vamos ouvir o que é que a nossa história fala a respeito disso. Abramos as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 19, versículo 13. Mateus, capítulo 19, versículo de 13 a 15, diz assim: Jesus abençoa os meninos. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Todas as pessoas estavam interessadas em ouvir a respeito de Jesus. E os pais estavam interessados também de que seus filhos aprendessem a respeito de Jesus. Mas os discípulos os impediam e não queria que trouxesse as crianças para Jesus. E isso não agradou a Jesus. Jesus, vendo que os discípulos estavam fazendo isso, Jesus repreendeu os discípulos e disse: não façam isso. Deixem as crianças vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Como ele também dissesse, o reino dos céus não é só para os adultos, também pertencem às crianças. Então não façam isso. É interessante, né, que essas coisas ainda acontecem nos nossos dias. Às vezes, a intolerância dos líderes, né? Falta de amor, né? Quando os pais querem que os filhos aprendam do Senhor, ou os próprios filhos querem aprender, os pais impedem muitas vezes,
de os filhos irem à casa do Senhor. E é muito interessante ver que é importante as pessoas terem essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Todos nós precisamos disso. A gente vê um comportamento humano aqui, o que acontece nas nossas igrejas, o que acontece nas nossas casas, nas nossas famílias, muitas vezes atitudes desse tipo, atitudes humanas, mas são também atitudes desumanas de líderes que impedem as pessoas da comunhão com Deus. E às vezes até filhos adultos, e os pais impedem. Não quero que você seja cristão, não quero que você leia a Bíblia, não faça isso. E infelizmente isso impede de as crianças terem o melhor para as suas vidas, né? É muito importante a gente ensiná-los no caminho do Senhor, porque quando nós agimos dessa maneira, quando somos desumanos com as crianças ou mesmo com os adultos que querem ir ao Senhor, muitas vezes nas famílias as pessoas estão presas em religiões, e religiões não salva, quem salva é Cristo. Então, muitas vezes tem autoridades errôneas, insensibilidade pela necessidade do outro, né? Impedimento de receber as bênçãos. Porque a pessoa que recebe a bênção do Senhor, quando chega a Cristo, quando aceita a Cristo, essa bênção não fica só para a gente. Ela é distribuída para todos que estão ao nosso redor. Sim, quando há um cristão na família, a bênção é distribuída. E o impedimento faz com que as pessoas percam as bênçãos do Senhor. E há um mandamento do Senhor, né? Que ele diz, amar o próximo como a ti mesmo. Nós buscamos o nosso melhor para a nossa vida. E quando os filhos crescem, eles querem buscar o melhor deles, que muitas vezes para nós não é o que nós pensamos. E é muito importante a gente entender que os filhos tomam seus caminhos e que nós não podemos impedir que eles venham a Cristo. Se eles estão passando por situações que sentem necessidade de Cristo, eles vão ao Senhor. Aqui a gente vê um comportamento desumano dos discípulos e que o Senhor naquela hora repreendeu-os, né? E a palavra de Deus diz, não os impeçam, deixe elas virem a mim. Porque se nós queremos ir ao céu, nós temos que ser como criança. Interessante, né? Veja agora o comportamento de Jesus. Quando Jesus disse isso para os discípulos, Jesus tomou uma criança no seu colo. Jesus tomou uma criança no seu colo e disse, não os impeçam de vir a mim. Deixe. E a mesma coisa nós temos que fazer, deixar que nossos filhos, deixar que seus filhos, mãe, conheçam o caminho da verdade. Às vezes a gente fica preocupado, que caminho é esse que nossos filhos estão tomando? Mas temos que confiar que se nós oramos, se nós continuamos orando por nossos filhos, nós somos exemplos na vida deles, Deus vai trazê-los ao caminho certo. Porque quem trabalha, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Lá em Mateus 19:14, nós lemos como Jesus disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E Lucas 18:16, Jesus chama também, chamando-as para si, diz o versículo, Jesus chamando-as para si. Disse, não os impeçam. Marcos 10:16 diz que Jesus tomou as crianças nos seus braços e os abençoou. Quer dizer, o ato de Jesus aí, diante das crianças, ele mostrou carinho, ele mostrou amor, abraço, colo. E isso que nós temos que fazer. Todas essas coisas, dialogar, né? Esses são comportamentos que pais
devem fazer. Os que cuidam das crianças, os professores também, devem ter tempo, devem ter carinho, afeto, diálogo, e para isso requer tempo. E Jesus mostrou tempo com as crianças, mostrou uma atitude no qual nós também devemos imitar. Muitos estão compensando o amor para os filhos com presentes caros, mas não dedicam tempo para passear, para ouvir seus filhos ou dialogar com eles. Muitas crianças dessa sociedade estão sendo rejeitadas dentro de seus próprios lares, famílias ricas, no qual as crianças passam a maior parte do seu tempo com babás ou cuidadoras ou em creches. E quando crescem, sofrem as consequências, os filhos não sentem esse amor, essa união com os seus pais, né? Essas crianças crescem sem afeto familiar e quando adolescentes procuram compensar seus desejos no sexo muito cedo, nas drogas, sem amor aos pais e sim às babás e cuidadoras, porque são aquelas que dedicam tempo, são aquelas que ouvem, são aquelas que brincam com eles. Acho que nós já ouvimos muito essa expressão que diz assim, né? Mãe não é aquela que tem, e sim aquela que cuida. A gente conhece muito essa expressão, né? Jesus se referiu a cuidar das crianças, a deixar vir a Ele, porque Ele tem um amor sobrenatural por cada um de nós. E por que Jesus referiu ao reino dos céus, ao reino de Deus, quando Ele disse, porque dos tais é o reino dos céus. E Ele diz, é o reino de Deus. Esse significa presente. Cada dia é presente até a volta de Cristo. Está entendendo o que eu quero dizer? O reino de Deus é presente. No momento que a gente parte, nós vamos confrontar com o reino dos céus. E isso é algo que nós vamos ver agora. O que é o reino dos céus? Veja lá em sua Bíblia o que está escrito em Mateus 18. Primeiro versículo 1 diz assim: naquela mesma hora, os discípulos se aproximou de Jesus, perguntando: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos tornardes como crianças, na verdade não entrareis de modo algum no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino de Deus. E se a gente for mais avante, a gente vai ler no versículo 14, que ele diz. No mesmo capítulo, vamos começar do versículo 11, que diz assim: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que vos parece se um homem tiver uma ovelha e uma delas extraviar, não deixa ele as 99 no monte e irá em busca da que se desgarrou? E se achar, em verdade, vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim também não é da vontade de vosso Pai dos céus que um desses pequeninos se percam. Então, Deus tem interesse também. Mas a gente vê aqui que o reino de Deus é como uma criança. Vamos pensar como é uma criança. A criança, ela é simples, ela é humilde, ela é fácil de lidar com ela, facilidade, né? Um exemplo, a mãe fica nervosa, a mãe tem 2 filhos, os 2 continuam estão brigando, e um começa
e a mãe castiga o outro, que não teve culpa na briga, vamos dizer assim. Ela não viu antes, não perguntou, mas castigou os dois, ou bateu nos dois, ou disciplinou os dois. Fez injustamente, né? Mas qual é a atitude daquela criança que foi tratada injustamente? A gente sabe que em poucos momentos, mesmo que ela diga, mãe, não fui eu, não fiz isso, né? Essa criança foi castigada injustamente, mas em poucos momentos ela chega para perto da mãe, sorrindo, abraça, beija, esquece tudo o que aconteceu, né? Como se nada tivesse acontecido. A criança, ela é pura, ela tem uma mente pura. A criança, ela é obediente, ela procura ser obediente porque teme o castigo. O adulto, hoje, é que está pervertindo o coração, o corpo e a mente das crianças e até os seus sentimentos. A maldade do coração do homem está tornando essa geração de crianças rebeldes, pais sem autoridades, por falta de amor, por falta de tempo e dedicação para elas. Sabe, mães, é muito importante que a gente possa criar os filhos no caminho do Senhor. Veja Marcos 9, 36 e 37, o que é que diz? Marcos 9, 36 e 37. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles. Tomando-a nos braços, disse: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que não receber, e qualquer que me receber e não recebe a mim, mas ao que me enviou. Você entendeu o que Jesus disse aqui? Qualquer que em meu nome recebe uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me recebe, não recebe a mim, mas ao Pai. Tá vendo? Como é importante que a gente possa receber uma criança, entender a criança, dialogar, ajudar a criança. Porque quando a gente faz isso, a gente está recebendo a Jesus, não só a Jesus, mas ao Pai. E é isso que Jesus nos ensina, né? O comportamento de Cristo com as crianças. Filhos estimados, comunhão com Cristo é amor verdadeiro, sincero, puro e real. A falta de crença em Deus, a incredulidade do coração do homem, querer que seus filhos vivam em liberdade, levando os jovens a matar seus próprios desejos, fazer seus próprios interesses, leva-os a uma sociedade perdida. Criar no caminho do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas, ensinar o respeito aos pais, aos professores, líderes, respeito aos mais velhos, requer esforço, mas com certeza é mais fácil vê-los fora da cadeia e prisões. Tanto em prisões, cadeias do mundo, cadeias no coração, né? Presos em drogas, revoltados, é o que mais estamos vendo hoje, né? Filhos matando seus próprios pais, agredindo seus próprios pais, gritando, colocando muitas vezes até em asilos, porque não ama mais, não respeita, tira todo o dinheiro para drogas e por aí vai. Umas histórias tristes que nós sempre ouvimos, né, nos jornais. Deus quer que sejamos como criança. E nós lemos a parte que Jesus também falou, o quanto é importante o tratamento com as crianças, e ele comparou com as ovelhas. Se alguém tem ovelhas e você vê a sua ovelha que caiu num
num lugar muito perigoso. O que é que você faz? Você vai buscar a sua ovelha. Você não permite que ela viva ali, no fundo do aprisco, né? No fundo do abismo. No fundo do abismo. Sabe? E muitas vezes nós caímos também no fundo do abismo, no fundo dos problemas da nossa vida. E nos achamos perdidos, talvez achamos que não tem mais solução, que não tem mais resposta, que não tem ninguém para ajudar. Quando você se sentir assim, você saiba que há alguém que lhe ama tanto, que não permitirá que você continue ali perdido. Ele te buscará, ele te salvará quando você estiver no fundo do abismo. Mas não espere que isso aconteça até você estar no fundo do abismo. Nós temos tantas possibilidades hoje, né, de ouvir a palavra de Deus, de termos a Bíblia em nossas mãos. São tantas rádios com programas evangélicos, CD, panfletos, folhetos, tantas igrejas, tanta facilidade, e nós não estamos valorizando isso. Um dia tudo isso pode acabar, né? E uma coisa nós somos certas: se você conhece a Jesus, você realmente vai conhecer o amor dele, o amor que ele tem por você, o amor. Mas é importante que você e eu nos tornemos como criança, porque criança, ela ama, ela perdoa, ela obedece, ela esquece, né? Sim, nós podemos esquecer as coisas que acontecem conosco de uma maneira que talvez não esqueçamos das nossas mentes, não sai das nossas mentes. Mas quando estamos sarados, com o coração perdoado, a gente lembra de uma maneira diferente, porque Deus trata de uma maneira conosco que faz sarar as feridas. E a gente vê, como a Bíblia diz, o que eu faço agora não entendes, entenderás depois. Deus transforma o mal em bem. Então, é importante que as coisas que nos ferem, nós possamos ser humildes a perdoar aquele que nos fere. As características de um verdadeiro cristão para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é importante se tornar como criança. Então, Deus quer que nós sejamos como crianças. E só com Jesus nós somos capazes de perdoar os nossos inimigos. Somente com Jesus nós somos capazes de amar os nossos inimigos. Nós somente com Jesus podemos viver uma nova história e de sentir esse amor tão grande de Jesus por nós. Tornemo-nos como crianças. Se alguém lhe trata mal, faça o contrário, faça a diferença. Seja humilde. Faça o contrário, amando, perdoando, dando uma palavra do Senhor a essa pessoa, a fim de que elas creiam que Jesus existe e que Jesus a ama. Jesus te ama. Jesus não quer ver você no abismo, e sim no caminho que Ele tem preparado para mim e para você. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outros meios. Não há. Ele não aceita que nós adoremos imagens. Deus disse só através de Jesus Cristo. E através da sua palavra nós podemos aprender isso, que só Jesus é a salvação para mim e para você. Amém? Jesus está pertinho de você. E quando você sentindo desespero, diga: Jesus, vem cá. Jesus, eu quero falar contigo. Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. E você tem uma fonte muito grande. Essa é a fonte.
Sim, aqui nessa fonte você pode aprender as coisas que Ele tem para mim e para você. A fonte da água da vida, que sacia a nossa alma, que alimenta a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito. E nos torna crianças para entrar no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, somos gratos a Ti porque Tu deste o Teu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados e através da Tua palavra Tu nos ensina que nós temos que nos tornar como crianças para entrar no reino de Deus. Muito obrigada porque desde criança aprendi a Tua palavra e guardei no meu coração para não pecar contra Ti. E porque aprendi de Ti, hoje eu conheço a Ti e o caminho para o céu também. E Tu tens trazido ao meu coração a paz. E tenho aprendido contigo a amar e a perdoar e a aceitar os meus inimigos. Se torna a vida muito mais fácil. Oh Jesus, obrigada, porque Tu és o único caminho que nos leva ao céu. Tu subiste ao céu, mas Tu disseste que Tu voltarias para buscar os Teus filhos. E obrigada porque sabemos que muito em breve isso acontecerá. Faz-nos firmes e fortes em Ti até a Tua volta. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe você. Jesus te ama. Se torne uma criança como Ele quer. Amém? Um beijo. Tchau.